predominante na natureza. Porém, o seu espectro vital está no meio da luz. Como vimos no vídeo anterior, aquela parte vermelha, né, no gráfico central, de um lado para baixo nós tínhamos a parte do infravermelho, representando os 3 chakras de baixo, e para cima a gente tinha a parte do raio-x de gama, representando a parte de cima. O fato dela estar no meio faz dela uma cor intermediária entre as cores quentes e frias, ou seja, o mundo material e espiritual. Dessa forma, a cor verde tem o poder de equilibrar a intensidade da força motriz da mente. No entanto, ela faz a fusão entre o mundo real e o mundo irreal, que seria a matéria e o espírito. Chegou a parte que eu mais gosto, que é o meio, que é o equilíbrio, né? Então vamos lá. Nós notamos aqui nesse banner, que dá uma palestra de 1 hora, só esse banner, mas aos poucos eu vou colocando ele no meio dos vídeos. 1, 2, 3. Nós temos 3 chakras daqui até aqui, seria sexual, esplênico e umbilical. Ok. Só que eles se amarram, né? 1, 2, 3. Para cima agora tem o cardíaco, que seria o 4º chakra. Porém, ele tem um braço amarrado aqui na parte de baixo. Muito bem. Ele também tem um braço amarrado na parte de cima. Então ele abraça os 3 de baixo e abraça os 3 de cima, formando o que? Uma estrutura hexagonal de unidade múltipla perfeita. Vai vendo. Os professores de plantão me desculpam, porque não existe isso na ortografia. Mas para o Supremo Criador é perfeito. Então vamos lá. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Quer dizer, 7 virou 9. Por quê? Assim, nós temos o 6. Ó. Temos o 6 aqui. Então 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Correto? Então olha que interessante. Por que ele fez isso? Porque é Yin Yang. Veja que o Yin e o Yang não é uma dualidade, mas sim uma trindade. Veja que o 3 e o 6 representam cada lado do Yin e do Yang, mas o 9 está no centro, sendo a transformação, o S, como a curva do meio. Ó, o Yin e o Yang, ó. Então nós temos o positivo e o negativo. Então o que acontece? O Yin Yang na onde? Aqui, ó. Nesse braço aqui ele tem o vermelho negativo e aqui embaixo ele tem o azul positivo. Então ele pega, junta tudo e unifica. Então ele torna-se o que? O eixo, o equilíbrio de ambas as cores. Para quê? Justamente para harmonizar tanto a parte de baixo como a parte de cima. Agora, a nossa tendência carnal, física, de 666, que nós somos o próprio, como a Aleister Crowley, na época em que a Aleister Crowley diz, eu sou a própria besta, 66 do Apocalipse. Todo mundo, o diabo, não. Isso é uma questão muito peculiar. Ele sabia o que ele estava dizendo, mas não podia tentar explicar, o povo não ia entender. Hoje, a ciência prova pra gente que nós somos o 666. Por quê? A estrutura hexagonal que forma o elétron, o próton e o nêutron é uma estrutura de 6, então precisa de 6 moléculas para isso. Entendeu? Então cada elétron é composto de 6 moléculas para formar a estrutura hexagonal. O elétron é composto de 6 moléculas para formar a estrutura hexagonal. O próton é composto de 6 e o nêutron é composto de 6, que daria 666. E o que ocorre? Esses 3 meninos aí compõem o carbono, que compõe o quê? A carne humana, que compõe nós. Por isso que a carne é o pecado, por isso que foi dito, aquele que nasceu da carne, aquele que nasceu do espírito. Todo pecado praticado contra a carne, esse já é perdoado. Por quê? Porque a carne já é pecado, a carne já é o erro, não tem como você mudar isso, a menos que você evolua e sai disso, esquece, abandona o passado. Do passado eu esqueço, e no presente eu me perco, eu evoluo. Por exemplo, só existe uma linha no trem, tem como você mudar o itinerário? Não tem, o trem vai ter que andar nessa linha, só tem essa. É a mesma coisa, a carne é como um trem numa linha, entende? Então, se eu quero continuar nesse trem, eu estou na carne.
Mas se eu quero quero sair, deixar esse trem, eu quero pegar um outro itinerário, eu tenho que evoluir, eu tenho que pular desse trem, eu tenho que transformar em borboleta, eu tenho que deixar de ser lagarto. É simples assim. Eu tenho 3, 6 e 9. O que Nikola Tesla disse em relação ao 3, o 6 e o 9? Energia, frequência e vibração. É tudo o que a gente faz nessa vida. Nós somos o que? Energia que emite uma frequência e uma vibração. Isso resume o que? O todo do que nós somos, do que nós criamos e do que nós vivemos. Então tudo aquilo que a gente emite é luz. Não importa a sua frequência, se é positiva ou negativa, e vai contribuir para a construção da realidade no universo. E olha que interessante, ó, a frequência da luz, ela é lá em cima, ela é branca. Quando ela é refletida numa fenda, ela então se abre, transmitindo para nós o que? Todas as demais cores. No processo inverso, essas cores voltam e se unificam. Olha que bacana. Transformando em quê? Em unidade múltipla perfeita. No 9 novamente, ou seja, aquilo que foi dito, o 8º dia do Senhor, uma acima das 7 escalas musical ou cromática. Hoje, algumas faculdades têm os cursos holísticos, né? Porém, você pode procurar aí no Google, qualquer site de busca, de pesquisa, que você vai ver que pouco se fala da cor rosa. Por quê? É a cor que retrata, que representa a parte espiritual. Mas fala-se pouco justamente porque não se dá valor a isso. Então as pessoas, você pode olhar nas artes, nos modelos que tem na internet, é tudo, coloca no chakra só verde, verde, verde. Por quê? Porque se amarra, porque se prende ao mundo material, se limita demais, ou seja, continua embarcado e viajando no trem de uma única linha. Então, precisa se converter em borboleta, precisa deixar a escuridão da terra, como a semente faz, procurar a luz, se quiser evoluir. Caso contrário, continua viajando nesse trem, que é o invólucro mortal, onde há essa prisão tridimensional. Mas Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Vós sois de baixo, afastai-vos de mim, alma de sangue, eu sou de cima. Olha que interessante, tão simples, né? Só que nós não buscamos isso. Nós não falamos dos cursos que você pode ver por aí. Eu fiz uma meia dúzia para 8 cursos de holístico em diversos lugares, inclusive em faculdade, e não tem a parte espiritual, não tem o rosa, não tem de jeito nenhum. Por que será? Porque as pessoas não querem, ninguém quer falar na parte espiritual. Mas por quê? Porque quer viver só da carne, acha que isso aqui é tudo, acha que isso aqui é viver. Na verdade, aqui não há felicidade, aqui só tem desejo, sofrimento e dor. Não existe outro. Felicidade você compra por um momento que dura pouco. Isso é um fato. Você deve estar perguntando, por que será que eu coloquei a cor vermelha em cima e o azul embaixo? Porque a cor azul, ela é mais forte, ela é predominante nessa região. Por quê? Nós temos 2 chakras femininos de cor azul, que é o chakra sexual e o chakra cardíaco. Você pode ver que ele pega um braço aqui e um braço aqui, tá vendo? Enquanto que lá em cima nós temos 2 que prevalecem a cor vermelha, seria o laríngeo e o coronário. E o terceiro da cor azul está aqui, que é o frontal. Então, por esse motivo. E sem contar que aquelas daqui para cima elas se misturam e começam a ficar mais próximo do branco, da unidade, tá? Que unidade? No 8º dia do Senhor, onde está o equilíbrio, a essência, aquilo que não nasce, não adoece, não envelhece e não morre.